Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Engenharia. E este vídeo de hoje vai ser um bate-papo muito bacana, principalmente para você que está aí nas vésperas do vestibular ou que está pensando em prestar o vestibular e tem dúvidas qual curso escolher. A Cássia Andrade, do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, campus Muriaé, entrou em contato comigo porque ela está desenvolvendo um projeto de orientação profissional com seus alunos do terceiro ano. E ela me questionou se eu poderia gravar uma entrevista respondendo a algumas perguntas sobre a profissão do engenheiro civil, sobre a faculdade e algumas outras perguntas. Então, se você está pretendendo cursar engenharia civil e tem dúvidas sobre faculdade e a profissão, não deixe de acompanhar este vídeo até o final. Roda a vinheta! Então, pessoal, eu estou aqui com as perguntas que a Cássia Andrade me enviou para esta entrevista de orientação profissional. E para começar, eu gostaria de me apresentar para você que ainda não me conhece. Eu me chamo Luiz Guilherme Pinto, sou engenheiro civil formado pela Universidade Federal de Viçosa. Eu me formei em janeiro de 2011, então eu tenho aí um pouco mais de 5 anos de formado. Eu iniciei a minha carreira profissional na construção. Então eu construí algumas creches daquele programa Pró-Infância e aí neste tempo foi quando eu fui aprovado no meu primeiro concurso público, que eu tomei posse. Então eu me mudei de Belo Horizonte, onde eu morava, para a capital do Rio de Janeiro. Então eu trabalhei lá mais ou menos 1 ano e meio no Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura. Lá no Instituto eu fiquei lotado na EMOP, que era a Empresa de Obras Públicas do Rio de Janeiro, e eu trabalhava na diretoria de manutenção. Então eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio com manutenção de escolas e manutenção hospitalar. Após essa experiência no Rio de Janeiro, eu fui aprovado no concurso do Ministério dos Transportes para trabalhar na Valec, com construção de ferrovias. E é o serviço que eu estou até hoje. A entrevista que a Cássia me enviou se divide em 5 blocos. Cada bloco deste vai falar sobre um assunto. Então vamos lá à primeira pergunta do primeiro bloco. O primeiro bloco de perguntas vai ser sobre expectativa versus realidade. Então vamos lá à primeira pergunta. Sempre foi seu sonho fazer este curso? Como você decidiu sobre sua profissão? Eu sempre tive mais ou menos 2 áreas que eu gostava, que era a área da informática e a área de engenharia. Essa parte de engenharia civil, desde muito pequeno, eu já me acostumei a admirar as obras, construções, estruturas. Então, desde muito cedo, eu sempre tive essa vontade e esse sonho de cursar engenharia civil. E na área da informática, eu percebi que não me chamava tanta atenção assim trabalhar com a informática diretamente. Eu sempre me vi nessa parte de engenharia, mas dentro da engenharia eu peguei toda a habilidade da informática e isso me ajudou muito, principalmente nos dias de hoje em que a engenharia está muito informatizada. Então eu posso dizer que sim, a engenharia civil sempre foi o meu sonho de profissão. As expectativas que você tinha antes de entrar na faculdade corresponderam à realidade? Com relação às expectativas antes da faculdade e na faculdade, talvez o primeiro choque que a gente tem é com relação às disciplinas. Quem faz engenharia já tem mais ou menos certa facilidade com as ciências exatas. Porém, na faculdade de engenharia, não é aquela matemática que você estava acostumado. Você vai começar a estudar uma área chamada cálculo. E aí vão vir derivadas, vão vir integrais, alguns temas bem mais complexos. E não diria nem mais complicados, mas porém diferentes daquilo que você estava acostumado, que você achou que seria. Então, essa talvez seja uma grande diferença na expectativa. Você achou que você era bom de matemática, mas quando você entra na engenharia, você começa a ir por outras áreas que você ainda não conhecia. As expectativas que você criou durante a faculdade sobre sua atuação profissional correspondem à realidade? Tudo que eu imaginei que o profissional de engenharia faria ou que seria habilitado a fazer, realmente corresponderam àquilo que eu previa. Uma certa coisa que a gente percebe é que a faculdade de engenharia ela é bastante
ampla. Você vai aprender sobre tudo, mas um pouco de tudo. Então, com o tempo, você vai percebendo que no futuro você vai ter que pegar aquele campo que era enorme e escolher uma parte que você mais gostou. Então, no seu futuro profissional, você acaba tendo que optar por alguma especialidade do seu curso para que você não se perca no meio de várias opções que a engenharia te habilita. Um detalhe que eu acho importante falar e que talvez seja um pouco frustrante quando você sai da faculdade é que você percebe que não apenas o seu currículo, o seu esforço da faculdade, apenas isso não é importante para que você entre no mercado de trabalho. Todo o seu esforço e conhecimento é importante para que você continue no mercado de trabalho. Mas esse primeiro contato no mercado de trabalho, infelizmente, ainda depende muito de contatos. Então, uma dica que eu dou para vocês é que durante a faculdade já comece esses contatos, já vá atrás de empresas, já vá fazendo aí uma network para que você tenha mais facilidade de conseguir o seu primeiro emprego. A partir daí, depois do seu primeiro emprego, é só você se esforçar que bons empregos nunca irão faltar. Atualmente, você se considera realizado no que faz? Eu me considero uma pessoa realizada, porém também com visão de futuro. Tudo que eu já alcancei e o ponto onde eu cheguei me tornam sim uma pessoa realizada, mas mais do que isso, faz com que eu vislumbre coisas maiores. Então, eu me considero realizado, mas mesmo assim eu ainda pretendo buscar coisas muito maiores. Vamos agora no segundo bloco de perguntas sobre a graduação. Então, primeira pergunta. Durante a graduação, você teve muitas oportunidades de estágio, pesquisa e extensão? Como eu fiz a faculdade em uma cidade relativamente pequena, mais ou menos uns 70 mil habitantes, e que tinha muitos universitários, era um pouco complicado de se encontrar estágios. Porém, a universidade tinha várias opções de extensão dentro dos cursos, intercâmbios e etc. Então eu não encontrei mais ou menos assim dificuldades. Uma parte do estágio eu fiz na minha própria cidade que eu estudava, né, em Viçosa, e eu aproveitei as minhas férias na minha cidade natal para complementar este estágio. Então eu diria que foi tranquilo essa parte de estágio. A parte de extensão eu particularmente não fui, mas vários colegas meus tiveram a oportunidade de fazer uma extensão até mesmo no exterior. Então foi bem tranquilo nessa área de estágios. Você passou de primeira no vestibular? Quais foram suas dificuldades? Como eu tive a possibilidade de entrar bem cedo na escola, eu também consegui concluir o ensino médio bem cedo. Então, fazendo ali os 17 anos, eu já tinha concluído o ensino médio, tentei o vestibular e fui aprovado de primeira. Então eu fui aprovado na Escola de Engenharia Kennedy de Belo Horizonte, eu fui aprovado na Universidade Federal de Ouro Preto e fui aprovado na Universidade Federal de Viçosa. Então foram as 3 faculdades, todas as 3 eu consegui passar na primeira tentativa e dessas 3 eu optei pela Universidade Federal de Viçosa. Com relação às dificuldades, eu gostaria de colocar principalmente as 2 principais dificuldades. A primeira foi a dificuldade com relação à distância, porque da minha cidade natal até Viçosa eram mais de 800 quilômetros, então não dava para mim ir em casa. Para mim ir em casa era nas férias ou nos feriados super prolongados. Então a primeira dificuldade foi conseguir vencer essa distância e superar essa experiência que é morar fora, conhecer pessoas que você não conhecia, essa parte de entrosamento. Então é a primeira coisa que a gente se depara, né? A distância e uma nova realidade. A segunda dificuldade, que diria assim que é uma coisa que realmente também foi importante, que foi as dificuldades financeiras. Mas graças a Deus eu tive a oportunidade de aproveitar tudo que a universidade fornecia, desde auxílio moradia, auxílio alimentação, monitoria. Eu passei em duas monitorias, né? Então, com essas rendas extras e com esses benefícios, essa segunda dificuldade financeira foi superada. Neste quarto bloco de perguntas, nós vamos falar agora sobre o mercado de trabalho. Atualmente, como está o mercado de trabalho para a sua profissão? Este é um assunto um pouco complicado de se tratar, porque o mercado na engenharia civil, ele deu, digamos assim, uma
desacelerada por causa da crise. E juntamente com essa crise, várias das principais construtoras do Brasil, elas estão aí envolvidas em alguns escândalos de corrupção. E aí, isso refletiu na área dessa profissão. Muitos profissionais até mais antigos se viram aí em uma situação de desemprego justamente por essa questão da crise e por essa questão dos escândalos na área. Quais as suas perspectivas, na sua opinião, a médio e longo prazo? Eu considero que esse mercado de engenharia civil, ele é um mercado que realmente oscila. E tudo isso que a gente está vendo ocorrer hoje na Lava Jato, no futuro vai ter um reflexo bem positivo, porque nós vamos ter novas oportunidades surgindo para novos profissionais e para bons profissionais. Então, por mais que este momento não esteja favorável, o que eu enxergo no futuro é que nós vamos ter uma mudança neste quadro. Principalmente porque todos nós sabemos que o Brasil ele possui uma deficiência de infraestrutura. Então, queira ou não, logo que essa crise passar, nós vamos sim precisar de muitos profissionais. Então, essa é a minha visão. No momento eu vejo realmente que o mercado está desaquecido, mas aí a médio e longo prazo as coisas tendem a ficar mais positivas. O quinto e último bloco de perguntas vem sobre rotina profissional. Então, nossa primeira pergunta: qual a sua carga horária semanal? Aqui no meu serviço atual eu faço 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. O seu tempo de trabalho semanal favorece o lazer? Então, como eu expliquei para vocês, eu faço 40 horas semanais de segunda a sexta. Então são de 8 às 18 horas, com 2 horas de almoço. E como a empresa é uma empresa pública e ela não roda nos finais de semana, eu tenho bastante flexibilidade aí nos meus finais de semana. Algumas pessoas da minha profissão que trabalham em empresas particulares, elas possuem um fim de semana às vezes um pouco mais restrito, porque principalmente quando tem atraso de obra ou quando alguma coisa aí tem um imprevisto, chuva ou coisas do tipo, essas pessoas acabam sacrificando os fins de semana. Mas no momento, no meu emprego atual, o lazer está mais ou menos tranquilo porque eu tenho essa opção dos finais de semana. Quais os pontos positivos e negativos do seu trabalho atual? Primeiro ponto positivo, como é um serviço público via um concurso público, a estabilidade. Digamos que é o principal fator que favorece como ponto positivo. Como ponto negativo, todos vocês sabem que o concurso público ele nivela todo mundo por igual. Então, se você for um profissional de destaque ou se você não for um profissional de destaque, todas essas pessoas vão ter o mesmo salário, vão trabalhar a mesma carga horária, então é um pouco mais complicado de você conseguir se projetar na carreira pública, porque tudo é muito dependente do concurso que você fez. Então, uma principal vantagem seria a estabilidade e uma principal desvantagem seria uma motivação para a sua ascensão profissional. Você continua estudando, principalmente agora que eu estou no canal Vida Engenharia, a cada semana eu vejo que eu preciso estar sempre me atualizando, pesquisando, vendo outros vídeos na internet, consultando o meu material de faculdade. Então, assim, eu não estou fazendo uma especialização, mas o curso de Engenharia Civil tem muitas coisas voláteis. Então, se você não for, ao longo do tempo, se reciclando, mesmo que seja com seus cadernos e sua apostila, tem boa chance de você esquecer das coisas. Então, eu considero que eu sou um profissional em estudo constante. Como é a necessidade de especialização na sua área? Eu diria o seguinte: para as pessoas que querem trabalhar com construção civil, obras residenciais, o curso já dá uma boa formação para esse tipo de obras. Algumas especialidades da área exigem que você se especialize, principalmente se você for fazer obras complexas, estruturas complexas, portos, aeroportos. Então, algumas dessas áreas vão precisar uma especialização. Mas se você quer simplesmente trabalhar com construção civil, você já vai ter uma boa base durante a graduação. Para finalizar, que conselhos daria para um profissional na sua área? O principal conselho que eu gostaria de informar para você que pretende fazer engenharia civil é que você siga o seu coração e o seu sonho. Porque
Porque não adianta de nada você fazer este curso pensando em um bom salário ou pensando em um certo status, porque você vai ver que são muitas dificuldades, principalmente durante o curso e depois do curso, e existe uma grande chance de você se frustrar por causa disso. Então, se você tem este sonho, persista, vá atrás, supere essas dificuldades que você vai sim ser um bom profissional. Eu vejo aí muitas pessoas neste momento de crise reclamando que estão sem emprego, que está faltando serviço. Só que o que eu vejo? Por experiência própria. Praticamente toda semana eu estou aí dispensando algum tipo de projeto que as pessoas me pedem. Faz esse projeto estrutural, faz esse projeto X ou Y para mim. Então eu vejo assim, se você se esforça, se você faz aquilo que você gosta, as pessoas percebem isso e percebem qualidade no seu serviço e não falta emprego. O mercado da engenharia civil é um mercado que constrói os sonhos das pessoas, constrói as casas, constrói as estradas, então você vê felicidade durante o dia a dia do seu trabalho. Além disso, tem a vantagem de você ter uma certa versatilidade. Você pode trabalhar no escritório, você pode trabalhar em campo, então tudo isso vai agregando para que você seja uma pessoa realizada. Não desanime nas primeiras quedas. Se você tentou o vestibular e não conseguiu, tente 2, 3, 4, 5, o quanto de vezes forem precisas. Se você começar a ver algumas reprovações durante a faculdade, em cálculo 1, física 1, resistência dos materiais, não desista, persista, que eu tenho certeza que você vai sim ser um excelente profissional. Vejo você semana que vem. Fui!